Minha relação com meu pai sempre foi complicada, cheia de ausências e decepções. Recentemente, ele se casou de novo, e, para minha surpresa, pediu que eu o chamasse pelo sobrenome dele, ao invés de pai. Segundo ele, isso seria uma forma de se desligar do passado, de começar uma nova vida longe das mágoas antigas. Mas só alguns dias depois dessa novidade, ele me fez um pedido que me deixou perplexa. Um pedido que mexeu com tudo que eu achava que já tinha resolvido. Antes de você entender o que está acontecendo hoje, é fundamental conhecer a história por trás dessa relação conturbada. Meus pais se conheceram quando ainda estavam na universidade, saíram juntos por um tempo, e foi nesse período que minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Um momento que poderia ter sido de alegria e união, para ela se tornou um turbilhão de abandono e solidão. Meu pai não estava preparado para assumir essa responsabilidade, ou talvez não quisesse. Ele agiu como se aquela gravidez não fosse problema dele, como se eu não tivesse direito a um pai. Não ofereceu nenhum tipo de suporte, nem emocional, nem financeiro. E, para piorar, foi cruel. Demonstrou desprezo e frieza, deixando claro que preferia se distanciar da situação. Minha mãe, por outro lado, foi um exemplo de força e resiliência. Decidiu seguir adiante, mesmo com todas as dificuldades, e criar a mim sozinha. Contou com a ajuda incansável dos seus pais, meus avós, que foram o porto seguro de ambas, oferecendo suporte, amor e proteção quando mais precisávamos. Crescendo, eu observava tudo que minha mãe enfrentava para me dar uma vida digna, sem a presença nem o auxílio do meu pai. Isso marcou profundamente a minha infância e minha visão sobre o que significa ser um pai de verdade. Nunca consegui perdoá-lo por ter nos abandonado naquele momento crucial. No começo, meus avós não estavam totalmente convencidos sobre a decisão de minha mãe de ser mãe solteira. Eles tinham medo do que o futuro poderia trazer, preocupações que qualquer pessoa próxima teria. Mas tudo mudou assim que me pegaram no colo. Eles me amaram incondicionalmente, como se eu fosse deles, e construímos juntos um laço que até hoje é meu alicerce. Durante os primeiros 6 anos da minha vida, eu nem sequer conheci meu pai. Para ser honesta, não sei se isso me fazia falta, porque não tenho lembranças claras daquela época. Minha mãe, meus avós e eu vivíamos em um mundo à parte, e eu era feliz nesse universo onde o amor verdadeiro se manifestava. Então, do nada, meu pai reapareceu. Não foi uma visita casual. Ele implorou pelo perdão de minha mãe, dizendo que queria fazer parte da nossa vida. Minha mãe, porém, não queria reviver velhas feridas. Ela já estava reconstruindo sua vida com outra pessoa e não estava interessada em reatar laços que tinham sido cortados com tanta dor. Ele não desistiu. Voltou a insistir, pedindo pelo menos para estar presente na minha vida. Minha mãe, com o coração dividido, aceitou, acreditando que talvez fosse importante para mim conhecer meu pai, mesmo que eu não sentisse essa necessidade. Assim, ele entrou novamente, mas nossa relação nunca foi confortável. Na verdade, penso que meu pai nunca esteve verdadeiramente interessado em ser pai. Pelo que vejo, ele só queria manter algum tipo de ligação com minha mãe, e usou a desculpa de "quero te conhecer melhor", para justificar a volta. Naquela época, eu era apenas uma criança e não entendia as nuances. Fiquei impressionada com os presentes caros e a liberdade que ele me dava, coisas que minha mãe não permitia. Para mim, aquilo parecia amor, mas hoje sei que era manipulação. O lance é que naquela época, eu não sabia a diferença entre amor verdadeiro e manipulação. Quando ele vinha me visitar, me enchendo de presentes caros, me deixando assistir TV à vontade, fazer bagunça, tudo isso parecia ser o máximo. Era como se eu tivesse ganho na loteria, porque minha mãe não dava essa liberdade. Eu ficava até empolgada com a atenção, me sentia especial. Mal sabia que aquilo era só um jeito fácil dele me conquistar, para ganhar minha confiança. A gente se via a cada 2 semanas, e às vezes ele me levava para lugares legais, parques de aventuras, coisas que para mim eram só diversão. Só que ele nunca mostrou um interesse genuíno de verdade, de ser um pai presente, de estar ali quando eu precisava. Era só no lado divertido, no que me agradava na hora. Ser pai de verdade é muito mais do que dar presentes e passear. É estar quando a gente precisa, é dar apoio, é segurar a barra junto. A real é que eu estava caindo numa cilada sem saber. Eu achava que aqueles momentos eram o que um pai devia ser, mas era só fachada. Minha mãe quebrou com o namorado dela, e meu pai apareceu na cena como se fosse o herói da história, o Cavaleiro Branco. Ela deu uma chance pensando que talvez as coisas poderiam dar certo, que a gente podia ser uma família de verdade. Mas pra mim foi só um teatro. Ele tinha aquele jeitinho charmoso, sabe?
Falava bonito, fazia promessas, deixava minha mãe acreditar que tinha mudado, que finalmente ia ser o homem que ela merecia. Só que por baixo da máscara continuava o mesmo narcisista de sempre, que só pensava nele. No começo, ele era tudo gentileza. Parecia um pai e marido responsável, mas depois do casamento, tudo mudou. Aos poucos, ele foi mostrando seu verdadeiro rosto, o que fez a gente sentir que as coisas estavam desmoronando. A primeira coisa que ele tentou foi nos isolar, minha mãe e eu, de todas as pessoas que sempre estiveram do nosso lado, principalmente meus avós. Ele quis mudar a gente de cidade, dizendo que tinha uma oportunidade melhor, algo que ia ser bom para a família. Quando minha mãe questionou, ele jogou na cara dela que ganhava mais e que ela devia aceitar, como se o dinheiro dele desse a ele o direito de mandar na vida dela. Foi cruel, porque minha mãe sempre teve voz, opinião, mas ali ela foi calada pelo poder dele. Compraram uma casa naquela cidade nova, mas parecia que quem mandava mesmo era ele. Minha mãe teve que abrir mão do emprego, da independência, de tudo que tinha conquistado com muito esforço. Tentou arranjar outro emprego, mas sem a rede de apoio que tinha na cidade antiga, foi difícil. Enquanto isso, meu pai queria que ela ficasse em casa cuidando de mim, das tarefas domésticas, sendo esposa e mãe em tempo integral. Papel que ela nunca quis, mas fez para tentar manter a paz, por mim. No fundo, a gente estava longe de casa, longe da família, sozinhas num lugar estranho, sem chão. Era como se tivéssemos sido arrancadas da nossa vida e jogadas numa prisão dourada. As brigas entre meus pais começaram a ser constantes, e minha mãe foi se apagando aos poucos, ficando cada vez mais triste e silenciosa. E o pior? Meu pai não ligava para nada disso. Ele nem tentava entender o que ela estava passando. Controlava o dinheiro com mão de ferro. Fazia ela prestar contas de cada centavo. Dava uma de dono do castelo. Se minha mãe comprava algo que não fosse comida ou algo para casa, ele se irritava. Teve vezes que ele fez ela devolver coisas que já tinha comprado, tipo roupa ou algum presente para mim. Ela parecia uma prisioneira, sempre pedindo permissão, porque dependia financeiramente dele. E eu, no meio disso tudo, também sofria. Não tinha paz em casa, nem conforto, nem alegria. E aí, como se não bastasse todo esse peso, veio o pior. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Imagina só, a gente já estava se segurando por um fio, e do nada, essa notícia jogou tudo no chão. A gente esperava que, com isso, meu pai fosse dar um passo à frente, ficar do nosso lado, mostrar que realmente era família. Mas ele simplesmente se afastou. Quando chegou a hora de falar sobre tratamento e grana, ele disse que não tinha dinheiro e que quem devia pagar tudo era a minha família, ou seja, meus avós. Não só ele não tentou ajudar, como nem se incomodou em esconder a indiferença. Parecia que o problema não era com ele, que a doença da minha mãe era problema só nosso. Sem saída, minha mãe e eu voltamos para a casa dos meus avós, o único lugar que realmente sentíamos como lar. Ela precisava não só do dinheiro deles, mas do colo, do amor, da força que só quem ama de verdade pode dar. E claro, meus avós nunca hesitaram em estar ali pra gente. Meu pai? Ficou pra trás vivendo sua vida na outra cidade, quase como se nada tivesse acontecido. Quase não ligava, quase não perguntava como minha mãe estava. Era como se a gente tivesse deixado de existir para ele, como se tivesse virado um capítulo que ele quis fechar de vez. Eu via minha mãe lutando contra a quimioterapia, tentando se manter firme para mim, mesmo quando a dor era enorme. Era só a gente outra vez, como sempre tinha sido. Quando a saúde dela começou a piorar, ela procurou um advogado e fez um testamento, garantindo que tudo o que ela tinha, incluindo a casa que comprou junto com meu pai, ficaria para mim. Ela queria ter certeza de que eu estaria protegida, que teria um futuro seguro, independente do que acontecesse. Meu pai nem fazia ideia de tudo isso. Estava tão desconectado da nossa vida que nem sabia que minha mãe tinha tomado essas decisões. E, sinceramente, por que ele deveria saber? Se ela estava partindo, não havia motivo para incluir quem não esteve presente. Perder minha mãe foi o momento mais doloroso da minha vida. Uma dor que não dá nem para explicar. Mas, mesmo nessa dor, eu sabia que ela tinha feito o possível para me proteger, me deixado tudo o que podia, inclusive a parte dela na casa. Isso me deu força para continuar. Quando meu pai descobriu que agora éramos sócios daquela casa, começou a me pressionar. Queria que eu assinasse um documento para passar minha parte para ele, dizendo que não era justo que eu ficasse com aquilo, que ele devia ser o único dono. Tentou me fazer sentir culpada, como se eu tivesse roubado algo que não era meu,
mas não era roubo. Era herança. Minha mãe tinha escolhido me deixar aquilo porque me amava e queria que eu tivesse segurança. Por sorte, meus avós estiveram do meu lado firme, me lembrando que eu não devia nada a ele, que ele não tinha direito de me manipular. Sem eles, eu não sei como teria aguentado. Depois que minha mãe partiu, a relação entre meu pai e eu só piorou. Ele continuou morando na casa que era nossa em conjunto, mas a gente praticamente não falava. Desde o começo, nossa relação nunca foi forte, mas a distância só fez com que fosse piorando. As ligações eram cada vez mais raras, e quando ele ligava, era quase sempre porque queria algo. Nunca por querer saber como eu estava, ou só para bater um papo. Ele não fazia esforço nenhum para manter contato, para ser parte da minha vida. A única família que eu realmente tinha e com quem mantinha contato eram meus avós. Eles sempre estiveram ao meu lado, se importando comigo de verdade, ligando para saber como eu estava, me apoiando nos momentos difíceis. Eles são minha base, meu porto seguro. E aí, 3 meses atrás, do nada, meu pai se casou de novo. Nenhum papo, nenhum aviso. Eu só fiquei sabendo porque vi uma foto no Facebook dele, uma foto da cerimônia, com a nova esposa. Fiquei chocada, não só por ele ter casado, mas porque nunca pensou em me contar, em me incluir em algo tão importante. Ele ligou uma semana depois como se achasse que eu não sabia. Eu disse logo que tinha visto a foto, que não precisava me contar depois que já estava público. E aí ele solta que a esposa está grávida e que por isso eles se casaram às pressas, sem me avisar. Ele disse que queria que eu fosse conhecer a casa deles, que eles tinham algo para falar comigo, mas não disse o que era. Fiquei com o pé atrás, sabe? Queria entender o que eles queriam, mas uma parte de mim não queria ir. Depois de tudo que passou, depois de tantos anos de distância, será que eu tinha mesmo que me forçar a estar ali e fazer o papel da filha compreensiva? Uma filha que ele nunca quis ser de verdade? Então eu fiquei naquele impasse, sem saber o que fazer. Depois de muito pensar e conversar com meus avós, decidi ir naquela tal visita que meu pai queria tanto. Confesso que estava cheia de sentimentos misturados. Curiosidade, mágoa, raiva e uma baita insegurança. Cheguei na casa dele e logo vi que a esposa era bem mais nova do que eu imaginava. Não era uma garotinha, mas claramente muito mais jovem que ele. Parecia uma pessoa legal, educada, mas eu sabia que não tinha noção do que a gente tinha passado. Ela estava grávida, e isso me bateu forte. Na hora pensei, essa mulher agora vai estar amarrada para sempre a ele, como minha mãe e eu estivemos. Me deu até uma certa pena dela, por não saber o que estava enfrentando. Durante o encontro, ela falava com aquele jeito doce, mas dava para perceber que ela também tinha um lado meio doido, igual ao do meu pai. Eu via nos olhos dela aquele olhar de quem ainda não entendeu a verdadeira personalidade do homem com quem se casou. Lembrei de como minha mãe olhava para ele no começo do casamento, cheia de esperança, acreditando que ele mudaria. Eu queria muito que meu pai tivesse mudado de verdade, que tivesse virado outra pessoa. Mas no fundo, sabia que não. Narcisista é narcisista, e mudança verdadeira não acontece do dia para a noite. Como eu já esperava, logo ele puxou o papo para o que realmente queria discutir. Me olhou nos olhos e disse que, depois de muito conversar com a esposa, eles decidiram que eu não deveria mais chamá-lo de pai. Que a esposa não se sentia confortável com a ideia do filho deles ouvir a filha dele me chamando assim. Ele disse que queria um recomeço e que eu deveria chamá-lo pelo sobrenome, como se fosse um estranho. Pode imaginar o choque? Meu próprio pai me dizendo para não o chamar de pai, como se eu fosse um desconhecido na vida dele. Mas a verdade é que, depois de tudo que passei com ele, até fazia sentido. Nunca foi o pai que eu merecia, então não me importei tanto. Só que não parou aí. Eles também decidiram que o filho deles não deveria ter contato comigo, pelo menos até que a criança fosse grande o suficiente para entender o que significa ter um meio-irmão. Eles queriam cortar todo o vínculo entre eu e essa nova família. A esposa dele me pediu para respeitar essa decisão, dizendo que tudo era pelo bem do bebê e da nova família deles. Ela implorou para eu não guardar rancor, que queria evitar mágoas futuras. Foi surreal ouvir tudo aquilo. Era como se eles estivessem vivendo num mundo paralelo, achando que aquilo era normal. Eu fiquei ali, tentando entender tudo aquilo, mas a situação parecia uma loucura. E foi aí que percebi por que aquela mulher estava feliz com meu pai. Porque ela é tão narcisista e delirante quanto ele. Depois dessa conversa absurda sobre não me chamar mais de pai e cortar meu contato com o filho deles, veio o pedido que mais me deixou em choque.
Meu pai me pediu para assinar uns papéis cedendo minha parte da casa para ele. Queria ficar com tudo. A casa onde minha mãe, com tanto esforço, juntou cada centavo para comprar, o lugar que era nosso. Ele disse que queria colocar a casa só no nome dele para poder deixar para a nova esposa e os futuros filhos. Tipo, me tratou como se eu fosse um estranho, uma desconhecida que não merecia nada daquela história. E eu fiquei pensando, essa casa não é só tijolo e cimento, é memória, é suor, é a luta da minha mãe, é minha segurança. Ele tentou me fazer sentir culpada, como se eu estivesse tirando algo dele que ele merecia. Mas o que ele merece, na real, é respeito e reconhecimento pelo que ele nunca fez. Ele não é pai de verdade, e não merece ser tratado como se fosse dono absoluto do que minha mãe deixou para mim. Meus avós, mais uma vez, foram minha fortaleza. Eles me lembraram que a casa é minha herança legítima e que eu não devo nada a ninguém. Sem eles, eu não sei como teria resistido à pressão. Quando falei que ia procurar um advogado, ele ficou louco. Começou a gritar, dizendo que eu devia confiar nele, que ele me amava e respeitava como pai. Queria que eu assinasse rápido, sem questionar nada. Foi aí que eu dei risada e falei na cara dura. Você não decide quando ser pai, e não vou te respeitar se você não fizer por merecer. Falei que ia sim tomar medidas legais porque não ia continuar vivendo naquela casa, praticamente de graça, enquanto a nova família dele tomava tudo e me excluía da vida deles. A situação ficou tão tensa que ele perdeu o controle, ficou completamente fora de si. Acho que achou que, se fizesse um discurso bonitinho, eu ia ceder, porque sou nova, sem experiência. Mas ele subestimou minha força. Aí eu me virei para a esposa dele e falei sem filtro: boa sorte com meu pai. Ele vai te tratar como tratou minha mãe e a mim, como lixo. Se um dia você ficar doente, ele vai te largar também. Só que, pensando bem, acho que os dois vão acabar fazendo isso um com o outro. Antes de sair, comecei a tirar fotos da casa para registrar tudo, para garantir que eles não fizessem nenhuma besteira. Ele ficou furioso. Tentou tirar meu celular, mas não deixei. Fiquei tirando foto de tudo, da casa, dos documentos, de cada detalhe. Quando a polícia chegou, mostrei as fotos e expliquei a situação. Eles me disseram que, legalmente, as coisas dentro da casa pertencem a ele e à esposa, mas me deixaram terminar o que eu estava fazendo. Depois, acompanhei a polícia para a delegacia e algumas ligações foram feitas, inclusive para o advogado que cuidou do testamento da minha mãe. Em poucas horas, conseguimos resolver muita coisa. Depois dessa confusão toda, fui direto para a casa dos meus avós. Eles foram meu porto seguro mais uma vez. Expliquei tudo. A pressão que meu pai estava fazendo para eu ceder a casa, a briga, a ameaça e, principalmente, o quanto eu já estava cansada da manipulação dele. A gente começou a conversar com um advogado sobre as minhas opções, porque não dava mais para ficar nessa situação. Não era só questão da casa, era minha paz, minha dignidade. Eu queria não só proteger o que é meu, mas também me desvincular legalmente do meu pai. Não queria mais nada com ele, zero contato, nenhum laço que me amarrasse a essa história toda. Meu pai achava que, me pressionando, me ameaçando, ele ia conseguir o que queria. Pensou que eu ia ceder porque sou nova, inexperiente, ou que ia aceitar a ideia de continuar vivendo na mesma casa com ele e a nova esposa me excluindo. Ele errou feio. Ele chegou a me dizer que, se eu fosse à justiça, ele cortaria qualquer vínculo comigo. Falou que, se eu não deixasse a casa para ele, a gente não ia mais ter nada. Eu respondi na lata que, com ou sem casa, ele nunca foi um pai de verdade, então perder meu relacionamento com ele não ia ser nada para mim. Teve um momento que ele me xingou, dizendo que eu era igual à minha mãe. Ele falou isso como se fosse uma ofensa, mas eu agradeci. Falei que ser igual a ela é o melhor elogio que podia receber. A esposa dele não ficou atrás. Chegou a me xingar, dizendo que eu tinha deixado eles sem teto, que estavam morando no porão da casa dos pais dela, sem ter para onde ir. Me chamou de egoísta por não ter cedido a casa e deixado eles morarem de graça. Eu não fiquei nem aí pro que ela falou. Na verdade, me senti até feliz. Aquela raiva toda que eles sentem é o reflexo do que fizeram comigo e com minha mãe. Karma é foda, né? Depois de toda essa confusão, só tenho a agradecer a Deus e aos meus avós, que foram meu escudo e minha força. Hoje eu sei que não estou sozinha e que tenho quem realmente me ama do meu lado. Desde que tudo isso aconteceu, minha vida mudou de um jeito que eu nem esperava. Foi uma mistura de alívio e desafio. Fui atrás de um advogado e consegui me separar legalmente do meu pai. Essa separação não foi só jurídica, foi emocional também. Era como cortar um nó que me prendia a um passado cheio de dor. Foi um processo longo e difícil, cheio de altos e baixos, mas no fim,
Valeu cada esforço. Eu senti uma liberdade que há muito tempo não conhecia. Finalmente, pude colocar um ponto final nessa história que me atormentava desde criança. Além disso, conseguimos que meu pai e a esposa dele fossem obrigados a vender a casa. A ideia era clara. Cada um ficaria com a parte que lhe cabia e seguiria seu caminho, sem mais confusão. Isso significava que eu teria o que é meu por direito, e eles, a chance de recomeçar sem mim. Durante todo esse tempo, meu pai tentou minimizar a situação. Dizia que eu estava exagerando, que não precisava de advogado, que se eu entregasse a casa para ele, a gente poderia manter algum tipo de relação. Mas eu não caí nessa conversa. Falei para ele parar de tentar me vender essa ideia, porque, na verdade, pensar em manter qualquer relação com ele só me dava mais vontade de cortar tudo de vez. Num momento de raiva, ele me chamou de igual à sua mãe, como se isso fosse uma ofensa. Eu agradeci. Disse que ser igual à minha mãe é o melhor elogio que eu podia receber, porque ela foi uma guerreira que fez tudo por mim, diferente dele. A esposa dele também não ficou calada. Uma vez, ela me ligou gritando, dizendo que eu os tinha deixado sem casa, que estavam morando no porão da casa dos pais dela, sem ter onde ir. Me chamou de egoísta por não ter cedido a casa e deixado eles morarem lá de graça. Sabe o que eu senti? Uma felicidade enorme, porque toda aquela raiva, toda aquela reclamação era só o reflexo da bagunça que eles mesmos fizeram na vida deles. E na minha também. Parece que para cada sofrimento que a gente passa, o karma distribui uma ajudinha para as pessoas que realmente merecem. E eu acredito que o melhor final dessa história ainda está por vir. Nos meses que se passaram desde que comecei a compartilhar essa história, muita coisa mudou. E nem tudo foi fácil. A relação com meu pai foi ficando cada vez mais distante. Mas, sinceramente, isso só trouxe paz para mim. Eu me afastei de vez, porque não queria mais carregar o peso dele na minha vida. O processo para me desvincular legalmente dele foi intenso, mas necessário. Sabe aquele momento em que você percebe que precisa cuidar de você primeiro? Foi assim que eu me senti. Não dava mais para ficar presa a alguém que não fazia questão de estar ali de verdade. E a questão da casa? Conseguimos que ela fosse vendida e que cada um ficasse com sua parte. Isso foi importante para eu poder seguir adiante, sem ter aquela corda me puxando para trás. Meu pai tentou de tudo para me convencer a não fazer isso. Dizia que, se eu entregasse a casa, a gente poderia ter algum tipo de relação. Mas eu falei na lata que não queria mais nada com ele. Nem a casa, nem vínculo emocional. Teve até uma vez que ele me chamou de igual à minha mãe, como se isso fosse um insulto. Mas eu agradeci, porque minha mãe foi a pessoa que sempre esteve do meu lado, que me ensinou a lutar e a ser forte. A esposa dele, coitada, também não ficou atrás. Chegou a me xingar dizendo que eu era egoísta por não deixar eles morarem na casa de graça e que agora estavam morando no porão dos pais dela. Eu só ri. Sabe aquela sensação de deu ruim, né? Pois é. Eu acredito muito que, no fim, o karma dá um jeito de acertar as contas. Que essa história toda, com todo o sofrimento que eu vivi, vai terminar de um jeito que só Deus pode fazer. O que eu quero dizer com isso é: mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, que as pessoas que deveriam estar do nosso lado não estão, que as portas se fecham, sempre tem uma luz no fim do túnel. E essa luz pode ser a força que vem do céu. A fé que a gente mantém mesmo quando tudo parece desabar. O que aconteceu depois foi o fechamento de um ciclo que eu nem sabia que precisava tanto. Meu pai, a esposa dele e a nova família que ele construiu ficaram no meio de uma confusão que parecia até novela. Ouvi muitos rumores de que meu pai foi expulso da casa dos sogros, que a esposa dele precisou sair para trabalhar enquanto ele estava fora. Um verdadeiro pandemônio. Não tinha confirmação, só boatos, mas com o tempo veio a certeza. Eles se divorciaram. Cada um ficou com metade do pouco que tinham, e a história deles foi ficando cada vez mais distante da minha vida. Para mim, isso é um alívio. É como se aquele nó que me prendia tivesse finalmente se desfeito, e eu pudesse respirar sem carregar mais aquele peso. E sabe o que eu penso? Que esse é o melhor final que eu poderia desejar. Nem tudo tem que ser conto de fadas, mas a gente pode escolher que tipo de história quer contar daqui pra frente. Eu sei que muita gente passa por situações parecidas, onde a família que deveria ser um porto seguro vira um campo de batalha. E a dor é real, o sofrimento é verdadeiro. Mas eu aprendi que no meio desse caos, a fé é o que sustenta. Que mesmo quando a gente acha que está sozinha, tem alguém lá no céu cuidando da gente, colocando pessoas no nosso caminho que valem a pena. Hoje,
Olho para trás e agradeço pelos meus avós, que foram minha verdadeira família, meus heróis. E agradeço por ter tido forças para dizer não, quando era preciso, para proteger o que é meu, e principalmente, para cuidar do meu coração. Essa história ainda não acabou para todo mundo, e talvez nem para mim. Mas uma coisa eu sei: não vou mais permitir que me façam de refém do passado.